Olá, pessoal. Já já vamos estar com o Dr. Tiago Coponi, uma figura ilustre, e a gente não poderia postergar mais essa conversa. Daqui a pouquinho ele vai entrar e ele vai falar muitas coisas sobre agricultura, sobre a gestão pública. Então, fiquem por aí. Já já em 2 minutinhos já estaremos todos ao vivo. A gente não poderia postergar essa conversa, que é de muita importância. E o Dr. Tiago vai trazer muita informação para o agricultor. Será muito importante. Então aguarde aí que ele já vai entrar ao vivo. A gente já vai começar nosso bate-papo. Só um minutinho, a gente já vai entrar ao vivo. Só um minutinho que a gente já vai entrar ao vivo. Doutor Tiago, que Fala, prazer, Marcos. tudo bem? É, Tava... é Marcos com U mesmo, né? É, Tá joia. Um prazer enorme estar falando com você, com o pessoal que assiste o seu canal. Muito bom aí estar do seu contato. eu que eu diga, eu estava falando agora que a gente não poderia postergar mais essa conversa. Já tinha passado da hora, a minha agenda tá que nem a agenda do SUS, né? A gente coloca programa e olha, mas graças a Deus é bastante gente, muita informação, um povo muito carente, né? É um setor muito carente. A gente falando em agricultura, você sabe até melhor que eu a carência que tem esse povo de informação, né? Que a gente Com tem aí certeza. um grau elevado de que necessita de muita informação. É, doutor, vamos falar aí o verdadeiro papel da agricultura familiar na segurança alimentar desse país, né? Que esse país hoje está de uma forma aí que a gente é assustador ao acordar e para dormir a gente fica pensando, né? Hoje, que você me fala sobre o verdadeiro papel da agricultura familiar, da agricultura na segurança alimentar do país? E a gente é um pilar para o mundo, né? Com certeza, Marcos. Primeiramente, eu queria mandar um abraço para um amigo, Fernando Bertolomei, lá de Espírito Santo do Pinhal, um grande amigo, está nos assistindo aí, né? Tem um grande produtor rural lá também em Espírito Santo do Pinhal, Marcos. Mas voltando aí à sua pergunta, olha, a agricultura familiar ela é um dos pilares fundamentais para a segurança alimentar, né? O Brasil é um grande produtor do agronegócio, né? Grande exportador de alimento, mas grande parcela do que a gente consome internamente, os produtos que a gente consome internamente, ele vem da agricultura familiar. Daí a sua importância. Só que a agricultura, ela, apesar da gente ter tido vários avanços da agricultura familiar, existem várias dificuldades a serem superadas, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da sua entrevista. Mas ela é um dos pilares fundamentais para a produção e geração, tanto de alimento para o consumo interno, quanto também para a economia local, principalmente dos municípios, e para a geração de emprego e renda, né? Um do que mais emprega no campo é a agricultura familiar. Porque se a gente analisar com o decorrer do tempo, as pessoas tinham migrado para a cidade, hoje está migrando para o campo. O número de pequenos agricultores que aqui na minha cidade tem uma feira que acontece de quarta e sexta, né? Que foi um incentivo para que o pequeno agricultor, aquele que tenha lá um alqueire, 1 hectare ou 2 hectares, pudesse comercializar o que ele planta, né? O incentivo. E isso, eu acho que, não sei, o que o senhor me fala daí para a gente expandir esse pequeno agricultor, que está ali com a sua família, que ele está ali junto, só que ele tem 1 hectare, porque a gente sabe que uma geração que tinha lá 10 hectares, às vezes abriu em 2 hectares cada um, né? Que são os sucessores dessas famílias, mas que continuam no campo e é grande importância nele para ele trazer esse alimento para a cidade.
assim, para que a gente possa manter o pequeno produtor, da agricultura familiar, as famílias realmente no campo, nós precisamos primeiro resolver a questão da produção, produtividade e da renda dessa família. Muitas vezes, por que a família deixa o campo? Primeiro, por endividamento, né? Que falta política pública para manter o pequeno produtor no campo. Aí ele pega um financiamento, não consegue honrar com os custos e não honra porque ele é irresponsável, ele não honra porque ele não trabalhou, porque ele não produziu. Na grande maioria das vezes ele não consegue honrar por problemas inerentes da produção, né? Às vezes choveu demais, às vezes não choveu, às vezes fez um calor muito grande e não conseguiu a produção, às vezes teve um problema externo, ou aumentou demais os custos, problema de juros, e com isso ele vai aumentando o endividamento. O trabalho no campo é um trabalho árduo, né? E aí ele acaba migrando por forças maiores para a cidade. Isso traz uma série de problemas, Marcos. Porque, primeiro, quando o produtor rural ele sai do campo, ele vai para a cidade, isso já gera um problema demográfico, né, de populacional ali naquela cidade. Segundo, o filho dele, que era para estar seguindo os seus passos e trabalhando no campo, ele vai concorrer com o filho de um comerciante, com o filho de alguém que já morava na cidade, já iria trabalhar comumente em alguma área no município. Então, com isso também você gera a questão de uma oferta maior de mão de obra e com isso atrapalha também a questão de salário, de rendimentos, enfim. Então é preciso manter essa população no campo. Para isso, o que a gente precisa fazer? Dar condições de que eles fiquem lá. E o que a gente viu acontecer, né, nesses últimos 40 anos? Justamente o que você comentou. As famílias começaram a crescer muito, e não conseguiram aumentar o seu patrimônio, né, no número de filhos, e aí começou a dividir. E aí você divide, fica mais difícil ainda gerar renda para aquela família. Aí você vai dividindo, dividindo, vai chegando na situação aí de famílias que não tem nem uma propriedade rural, não é nem mais um sítio, né? É uma chácara e precisa ter ali o seu desenvolvimento econômico, né? De tirar o seu sustento de uma pequena propriedade. Daí a importância de políticas públicas direcionadas para o pequeno produtor, para a agricultura familiar e manter essas pessoas realmente no campo. Que é uma grande importância, né? Que hoje os desafios enfrentados pelo pequeno agricultor hoje é isso daí. Eu tenho trazido até porque hoje a parte jurídica, nosso governo, infelizmente, ele parece que luta contra, né? E aí ele coloca impostos, autuações que a gente, o agricultor, aquele que é daquela geração antiga, geração de ferro antiga, eu sou filho de produtor, nasci na roça, então aquele produtor antigo, às vezes muitas coisas, muitos contratos feitos por bancos, e ele acaba caindo ali, né, na mão desses agricultores, do banco, aconteça algum desfavor, algum temperatura, chuva, igual você comentou, e deixa eu te perguntar, existe uma desigualdade no acesso à tecnologia entre o pequeno e o grande produtor? Qual que é a sua opinião sobre isso aí? Com certeza existe. Assim, a gente melhorou muito o acesso à informação, o acesso à tecnologia, melhorou muito nos últimos anos. Nós tivemos um grande crescimento, mas é discrepante o que chega para o pequeno produtor dos grandes produtores, das grandes tecnologias que a gente vem observando. Mas nós temos dois problemas, Marcos. A questão do acesso à tecnologia é um pilar, e tem um outro pilar também que a gente não pode ignorar, que muitas vezes a informação ela não chega também no pequeno produtor, na agricultura familiar também, muitas vezes por restrição do próprio produtor. Mas, Tiago, você está falando, o produtor não quer melhorar a tecnologia? Não, ele quer ter esse acesso, mas muitas vezes ele tem o receio de receber um técnico, de receber essa informação através de alguma agência governamental ou de alguma faculdade, porque devido às limitações que o pequeno produtor tem, principalmente financeiras, né, que ele não consegue comercializar bem o seu produto, que ele não consegue ter um acesso melhor na venda ali, um preço melhor na venda do seu produto, ele vai ficando limitado financeiramente. Aí,
por esse motivo, às vezes ele não consegue preservar direitinho uma app, às vezes ele não consegue resolver algum problema, alguma pendência que ele tem. Quando chega alguém para falar com ele também de alguma informação, ele tem um receio de receber ou até de aplicar novas tecnologias, novas tendências. E é por isso que é preciso fazer uma mudança. Antigamente, no estado de São Paulo, nós tínhamos com mais eficácia ali a CAT, né, que é a Coordenadoria de Agricultura, que levava a tecnologia para o pequeno produtor, que difundia mais a tecnologia. Isso foi se perdendo ao tempo, existe a CAT ainda, mas infelizmente ela não tem aquela pujança que tinha há 20 anos, há 30 anos atrás. Então a gente tem que voltar a restabelecer esses elos, esses laços, para que a tecnologia chegue de forma mais fácil, mais barata e confiável, que o produtor ele consiga entender que aquilo ali vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar a produtividade. Vou te dar um exemplo, Marcos. Você vai me cortando aí porque eu falo demais. E... Por favor, leve a informação que a gente não poderia postergar essa conversa, porque há muita informação e a gente vai fazer aí, a gente vai marcar uma data não muito distante, uma data bem breve, para a gente fazer uma segunda edição, porque é muito assunto, né? É muito assunto, é um assunto é amplo. Mas só para título de contextualização do que a gente está comentando, assim, aqui em Mococa foi antigamente uma forte bacia leiteira. Isso se perdeu ao longo dos anos, né? E a gente está tentando recuperar. Mas o que é o grande problema? Quando tem um pequeno produtor leiteiro, se ele leva o leite para o laticínio, os laticínios pagam menos porque ele produz pouco. Se ele for comercializar na feira ou qualquer outro ambiente que não sejam laticínios, ele precisa ter um mínimo de processamento. Ele tem que ter um mini laticínios, que custa caro e muitas vezes é inviável, 300, 400 litros. O que a gente está trabalhando aqui em Mococa? Nós temos uma unidade da FATEC, e dentro dessa unidade da FATEC tem um laboratório que a gente está reestruturando ele junto com o pessoal daqui. Vamos montar um mini laticínio, os equipamentos já estão aqui e tal, e vamos fazer 3 parcerias. Uma parceria entre FATEC e uma associação de produtores de agricultura familiar, uma parceria entre a FATEC e a Prefeitura Municipal de Mococa e a parceria entre a FATEC e os produtores rurais. Como é que Muito bom. funciona? Os produtores que produzem 200, 300 litros, eles vão ter que se associar a essa associação de agricultura familiar para poder beneficiar o leite dentro da FATEC. E aí a gente vai vender, vai comercializar esse leite na merenda escolar, porque a merenda escolar ela paga melhor o leite. Com Perfeito. isso, o recurso que vem, a grande parte do recurso que vem do governo federal, ele fica dentro do município, certo? E dá uma renda melhor para quem produz pouco leite. Só que aí entra a contrapartida que o produtor tem que dar. Qual que é a contrapartida? Ele tem que receber a ajuda técnica dos alunos da FATEC. Então a gente vai levar para esses produtores melhoria de produtividade de gado, manejo, questão de doenças, isso na parte técnica. E vamos levar também, que como nós temos na FATEC o curso lá de gestão, vamos levar também para ele a importância da gestão, de como comprar, de como comercializar, de como poupar, de onde investir, onde não investir. E também a questão da sucessão familiar, como preparar uma sucessão familiar. Então, tudo isso a gente já tem na FATEC, que os alunos têm aula, disciplina disso. Então, a gente vai aproveitar que para o produtor, pequeno produtor, ele receba um valor maior no litro de leite, ele também tem que receber esse auxílio dos alunos através dos professores. E com isso a gente fecha todo um ciclo, né? Colocando mais recursos, levando conhecimento, levando tecnologia, levando modernização para o pequeno produtor. E com isso, esse pequeno produtor... E um alimento, um alimento de qualidade. Um alimento de qualidade, fomenta a economia, porque se o produtor está recebendo mais, ele reforma uma cerca, ele melhora ali a qualidade ele reforma a casa dele, melhora ali o estábulo leiteiro. E depois a gente tem mais coisas que a gente vai estar implementando nisso, que é a questão de melhoramento genético através de emendas. Mas enfim, é um passo que a gente está dando para manter o homem no campo. Como eu falei no início, para manter o homem no campo, a gente tem que fazer ele ganhar mais. Ele tem que ver que ele está tendo melhorias, né? O filho, principalmente, tem que ver. Conseguir ter lá, né? Ele precisa de uma renda, de algo ali, uma receita para manter ele lá. Há um tempo atrás eu conversei, você falando bacia leiteira, você está na divisa de Minas aí, né?
Eu tive uma conversa com a Cessi Mota, né, que ela é uma das proprietárias da Leite C1000, ali lá para a Luz, assim, ela está mais para cima, no norte de Minas. Ela falou a dificuldade, ela tem uma grande fazenda, a dificuldade mesmo para ela, como grande produtora, as bacias leiteiras hoje elas sofrem muito, né? Que ela tem uma queda, ela tem que ter uma receita, porque ela vai vender para depois receber, né? Então ela vai. Eu acho que a nossa burocracia, que a gente não consegue precificar hoje, nem leite, nem soja, né? A gente não somos nós que colocamos valores no que a gente produzimos, né? E até eu ia ver a sua opinião sobre isso aí, né? Que hoje a gente não tem como precificar os alimentos produzidos no campo, né? Esse é um problema já, não é de agora, né? É um problema recorrente de muitos anos. Primeiro que vem da dependência, né? Você vê, nós somos um grande país produtor de alimentos, mas dependemos de insumos importados, porque o Brasil não investe na produção desses insumos. Tem muitos insumos que ele poderia produzir, que nem a ureia, ele pode produzir aqui, mas por falta de política, de incentivo, de vontade mesmo política, de ter esse domínio, nós não temos. Então, com isso, a gente fica sempre vulnerável a questões exteriores. Só que muitas vezes o que acontece lá fora reflete aqui dentro, mas o preço do pequeno produtor, inclusive isso acontece também com o grande, só que o grande ele tem aonde negociar, ele tem grandes escritórios de advocacia, ele entra com ação, ele segura a dívida, ele posterga a dívida, o pequeno não. Né? O pequeno e o médio produtor, geralmente o pequeno e o médio produtor é os que mais sofrem, né? Porque eles não têm acesso, eles não têm recurso para poder brigar, e com isso o banco que vem com toda a sua força, ele acaba trazendo aí grandes prejuízos para os produtores. Veja bem, nós estamos aí num ano de que milhares de produtores estão endividados, com dificuldades de honrar os seus compromissos, e paralelamente a isso, os bancos estão com lucros, com recordes de lucros. Como que pode? Né? Um lado lucrando com juros, sem fazer nada, sem produzir R$ 1, né? De geração de R$ 1, de nada, e quem Lança. produz, quem sustenta, está endividado para os próprios bancos. Então você vê que nós temos políticas no Brasil de fomento, tal, mas não são políticas sérias que trazem segurança, principalmente na questão da precificação. Teve uma melhora que é a questão do seguro rural, né? Melhorou, o seguro rural melhorou, mas o seguro rural ele não compreende uma série de fatores. Por exemplo, tá segurado lá o que eu financiei, mas aí não está segurado e meu lucro. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou sustentar minha família? Aquele recurso que eu precisava para sustentar minha família, legal, o seguro foi lá e cobriu parte do meu custo com o banco. Mas e o todo o meu custo, meus funcionários, a energia, um monte de coisas que não estava embutido naquilo, vai ficar na minha responsabilidade. E aí entra juros sobre juros sobre juros, no final das contas, o que eu tinha lá de patrimônio está endividado com o banco. Então, isso é uma política séria que nós precisamos ter no Brasil, uma política de proteção. Eu, Marcos, e só a título de curiosidade, né? Você vai para os Estados Unidos, o produtor rural lá é tratado como herói. É aquele que produz o alimento. Você vai na Europa, é herói, é um cara que assim, é glorificado, é um cara respeitado. Aqui no Brasil é vilão. O cara que produz, aquele cara que sofre, que está lá na ponta, lá não tem 6x1, 5x2, lá é 7x7. E ele é tratado como vilão, é tratado como irresponsável, é o culpado por tudo que acontece no Brasil, é o coitado do agronegócio, é o coitado do pequeno produtor, da agricultura, do homem do campo. Então é um absurdo que acontece isso. Vou até colocar já, encaixar, que a gente. Eu vou te perguntar, o produtor hoje, você acha que está preparado para as exigências ambientais, a burocracia atuais, o que a nova legislação ambiental que está vindo, você é realmente contra o agricultor? Você acredita que eles estão preparados? Por isso que a importância dessa live, desses podcasts, essas informações é para isso. O produtor tem que se preparar para se defender, que o Sérgio não seria isso, né?
Olha, de forma alguma o produtor está preparado. Acho que nem os grandes ainda conseguem se adequar, que nem eu comentei, né? Ele tem Mas condição de contratar um bom advogado, de brigar, e muitas vezes até chegar nele demora um pouco mais. E ele consegue até uma multa, ele absorve e tal. Dependendo do tamanho da propriedade, a multa que os caras dão é o valor da propriedade. O cara não gerou a vida inteira o valor de uma multa daquela. Então, assim, de forma alguma, o pequeno e o médio produtor, eles estão preparados para cumprir a legislação ambiental. Mas o que chama a atenção, Marcos, é para os nossos políticos. E aí que eu quero fazer um gancho, principalmente nos produtores, porque nós temos uma grande capacidade de mobilização, né? E acabamos botando em gente aí que, no final das contas, luta contra o agro. Mas o que eu quero dizer? 80%, mais de 80% dos municípios do Brasil, estamos falando aí mais de 4.000 municípios, quase 4.500 municípios, eles não tratam nem 50% do esgoto. Eles jogam o esgoto in natura na água, no rio. Olha a contaminação que isso gera. E aí a preocupação é com o produtor. Tem gente, tem produtores que a propriedade dele é tão pequena que se ele for tirar a APP, ele não sobra nem a casa dele. E não é ele que está causando dano ambiental. Não é ele que é o responsável por grande parte dos problemas que nós temos. Então, assim, ficamos olhando para um cisco no olho, aquela velha história, né? Cisco no olho do vizinho e tem uma trave no olho do governo, que não está enxergando que o grande problema é isso. Grandes indústrias que despejam produtos químicos. Então, assim, uma série de problemas ambientais no país e o foco é sempre o produtor rural. É, 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 Aí já falamos isso uma vez, falei assim, olha, quer resolver o problema? Por que não coloca uma taxa para quem vive nas cidades para compensar as áreas que o produtor rural tem que preservar? Você pega lá no ambiente amazônico, 80% da área tem que ser preservada. E tá certo, não estou falando que está errado. Mas você pega aqui, o produtor ele tem que reservar parte da sua área, mas ele não ganha um real por isso. Quer dizer, eu tenho lá, eu tenho que pagar imposto, produzir, fazer tudo, me manter, e ainda tenho que colaborar com uma sociedade que só polui, que só contamina, que só gera lixo, e não colabora nada com a gente, com quem produz. Então, assim, esse tipo de política que está faltando para os nossos representantes, de bater na mesa e cobrar que essas ações sejam resolvidas antes de vir crucificar quem está querendo produzir. uma das coisas muito preocupantes é a falta de informação por agricultor. Nas últimas pesquisas, as maiores áreas de APP estavam dentro de propriedades particulares, onde realmente tinha produtor, que ele cuidava da sua área de APP. Até eu comento em várias lugares, eventos que eu participo, que o produtor rural não tem interesse nenhum em tirar o APP, porque ele necessita da água, ele necessita de cuidar da sua propriedade, e se não manter o APP, ele não vai manter a água. Ele é o maior prejudicado. Ele é o maior Sim, prejudicado. Se ele não tiver curva de nível, a chuva vem, lava tudo a terra dele, ele vai ter que repor os nutrientes. Se ele não fizer uma contenção de água, uma reserva de água, na seca ele vai ficar sem água. Ele é o maior preocupado. Só que ele é o mais penalizado. é uma penalidade. Aí você vai falar para uma pessoa que não entende, a pessoa fala mais, não é que ele tira, ele é o maior conservador daquilo, ele necessita daquilo, é a vida dele. Até eu ia entrar num assunto aqui, hoje a agricultura está sendo negligenciada ou mal estruturada nas políticas públicas. Olha, eu vejo, novamente, não sendo redundante, eu vejo que existe, houve sim um avanço, principalmente para os pequenos produtores, né? Que quando a gente olha no passado, eu olho para meu pai, meu avô, a situação que eles tinham no campo, que a situação que a gente tem hoje, sim, a gente teve muita melhora. Mas o que eu vejo muito, Marcos, é que usa-se o pequeno produtor, a agricultura familiar, o médio produtor como palanque político. Fala-se muito, fala-se em números. Vamos investir hoje no plano, no Pronaf, 80 bilhões, 60 bilhões, fala números, só que isso aí não chega e não muda a realidade do pequeno produtor. Então Isso eu que eu vejo falo, chega na ponta, não chega não para quem chega, quer. o dinheiro não chega para quem precisa e não faz a diferença. Aí chega para um ou outro, aí faz aquela propaganda: olha, mudou a vida de. Nós temos 117 mil produtores, não, mas mudou a vida do João e da Maria. Não, mas e o resto? Não está fazendo, não tá.
A política é importante, ela é essencial, mas ela não está chegando em quem precisa, não está chegando na ponta. O dinheiro chega e não é distribuído para quem precisa. Então, assim, eu vejo que é um pouco de falta de foco e também negligência, né? Usa-se como marketing político, mas na realidade pouco se entrega, principalmente para os pequenos. Hoje você acha, voltando um pouquinho para a parte política, as prefeituras poderiam dar mais um apoio ou você acha que depende mais do Estado ou do governo federal? Olha, eu vejo que é tripartite, né? Nós precisamos do apoio dos três. A prefeitura, nós sofremos, principalmente aqui no estado de São Paulo, a questão do Pacto Federativo. Só a título também de ilustração, a cada R$ 1 que a gente gera de riqueza aqui no estado de São Paulo, apenas 7 centavos volta. O restante o governo federal distribui aí para outras regiões do país, né? Então você vê que absurdo que é. Nós somos um estado rico, pujante, mas até quando nós vamos ficar subsidiando a ineficiência dos outros estados? Porque os outros estados também têm condição de gerar riqueza, de gerar oportunidade. Então, quando eu falo isso, eu quero contextualizar porque os municípios eles têm um orçamento meio apertado. Então, ele sofre um pouquinho na questão do fomento, mas ele pode sim ajudar em muito. Primeiro, que eu não vejo as casas de agricultura, principalmente da nossa região aqui, elas estão muito aquém das necessidades. Muitas prefeituras utilizam a casa da agricultura somente para fazer, arrumar estradas rurais. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. A manutenção de estradas rurais. Você vê que não tem cursos, que não tem engenheiros agrônomos, médicos veterinários visitando as pequenas propriedades. Não vai longe, Marcos. Se eu chegar na prefeitura hoje e perguntar quantos produtores nós temos ativos, quais produtores estão produzindo o quê, qual o destino da nossa produção aqui no nosso município, não tem. Quer dizer, não tem nem a informação. Se você não tem informação, como é que você vai conseguir gerar política pública para resolver o problema? Isso eu falo geral de todos os municípios. Então, assim, ó, a parte do município seria esse levantamento. A parte do Estado, do governo federal, é realmente aportar recursos, que o Estado tem mais condição, o governo federal tem condição, mas fazer esses recursos chegarem em quem precisa. E aí, por isso que eu falo que é uma aliança. Se você tem esse trabalho dentro das prefeituras de mapeamento, de organização, de levantamento de informação, de ver que caminho que você quer levar a parte do teu agro, você consegue chegar no governo do estado, no governo federal e direcionar políticas públicas para isso. Mas como existe esse total descompasso, a gente não consegue avançar. Dou um exemplo de Machado. Já conhece a cidade de Machado? Já ouvi falar, não passei por lá. É em Minas, aqui, sul de Minas. A cidade de Machado é um grande produtor de café. E o prefeito de lá começou a incentivar a produção de frutas vermelhas. E aí ele falava, pessoal, planta aí que a gente vai colocar isso aqui na merenda, a gente vai dar um jeito de comercializar. Então o produtor plantava e sabia para quem ele ia vender, ele tinha um comércio. Com isso, fez a transformação. Hoje, Machado é um grande polo produtor de frutas vermelhas e diversificou. Quando o café dá uma fraquejada, as frutas vermelhas mantêm a economia. Que nem o café está bem, a fruta vermelha você vai mantendo a economia, você diversifica, a cidade sofre menos em crises. Né? Então, você está vendo como é que ações políticas, pequenas ações políticas, mudam a realidade do município. Eu acho que eu sinto saudades da época que tinha lá meus 3 ou 4, 5 anos, que são minhas lembranças, quando meu pai ia buscar na casa da agricultura semente para plantar algodão. Que as casas da agricultura naquela época funcionavam. Até eu estava conversando com um dos responsáveis aí da CAT, aqui no estado de São Paulo, e a gente esteve num evento juntos, eu até conversei com ele. Por que não promover, igual você falou, citou, cursos que a Casa da Agricultura deveria fornecer, mais um incentivo, porque hoje você olha na maior parte das cidades, como você disse, você não vê atividades voltadas ao agricultor. E deveria. A Entendeu? gente Eu tem, acho que A isso aí gente tem, que nesse caso que você citou agora, nós temos muita semente de qualidade produzida pelo IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas. Inclusive, nós temos uma fazenda maravilhosa aqui em Mococa, eu até te convido para conhecer. Uma fazenda fantástica, o pessoal produz muito material bom aqui: amendoim, batata, cebola, é,
está plantando soja, mas é uma variedade de produção aqui. Até quero mandar um abraço pro meu amigo lá, o diretor, Sebastião, tem feito um grande trabalho, lógico, juntamente com todos os pesquisadores lá. Mas aí, Marcos, é onde entra também a falta da conexão da política. O IAC produz essas sementes, mas se não tiver essa conexão com o produtor fazendo dia de campo, que a gente tinha lá no passado, os encontros, os dias de campo, demonstração, que hoje a gente vê tipo o AgriShow, né? Mas AgriShow, que faz um pouco disso, mas ficou um negócio muito elitizado, distante do pequeno produtor, né? Então, isso falta essa política de Estado também, de voltar a trazer os pequenos produtores, de incentivar, de mostrar o que está sendo feito, de falar assim, olha, planta essa semente aqui que é do governo, o governo está desenvolvendo, e nós temos esse mercado, nós podemos utilizar para merenda escolar, para merenda do Estado, enfim, existe uma infinidade de ações que precisam ser feitas. Uma coisa que a gente fala muito também, Marcos, todo mundo quer produzir para vender aqui no estado de São Paulo. Então, Uhum. o pessoal vem, produz leite lá em Minas, lá no Goiás, para vender aqui, produz soja para vender aqui. E que nisso o governo falta esse trabalho. Nós temos tanta terra de valor, capaz de produzir, e nós não temos esse incentivo do governo. Às vezes nós concorremos com o cara que tem, nós temos 5 hectares, o cara tem 50 mil, o cara produz uma margem menorzinha e tem mais competitividade que nós. Então isso também é uma questão que precisa ser trabalhada dentro do governo do Estado, do governo federal também, essas políticas públicas de incentivo, para que cada produtor de sua região possa fomentar e possa se desenvolver e tenha um escoamento melhor da sua produção com valor agregado, que no final das contas que a gente precisa de ganhar mais para manter o homem no campo. Agora vamos dar uma virada na página, vamos entrar na parte de segurança, segurança no campo, o aumento de furtos e invasões que afeta diretamente as produções, né? Então, qual que é a sua opinião sobre isso aí? Eu não sei como está na sua região, como é tratado e que você acha? É lógico que as políticas públicas são é o caminho, né? Mas qual que é a sua opinião sobre isso? A segurança do homem do campo, porque o aumento de furtos e invasões é claro, né? Olha, a insegurança ela é grande, não só no campo, na cidade. Nós estamos vivendo aí um momento crítico na questão da segurança, mas eu vejo que primeiro a gente tem que trabalhar com tecnologia, né? Aprimorar a tecnologia. Porque, e a segunda, na minha opinião, pelo menos, a gente precisa armar quem vive no campo. Porque a segurança feita pela Polícia Militar, ela é uma segurança ostensiva. O que é isso? É aquela segurança caracterizada, todo mundo chega, porque a presença da Polícia Militar, ela já gera uma segurança. Você fala, oh, a polícia está aqui, eu estou mais seguro. Só que ela não tem tempo de reação, né? Não dá tempo dela chegar até uma propriedade rural. Nós estamos falando, eu até puxei aqui, ó, nós temos, Marcos, não sei se você sabe, 57 mil quilômetros de estradas rurais no estado de São Paulo. É impossível a gente monitorar tudo isso, né? Tá certo? Nós estamos fazendo o trabalho de rotas rurais, que é importantíssimo, inclusive negligenciado aqui no nosso município, a questão do CEP rural, porque é fácil identificação para uma emergência, tanto emergência médica como emergência policial. Você tem o CEP rural, você liga, a viatura identifica e consegue chegar mais rápido na sua propriedade. Mas depender somente da força policial para se defender, eu acho temerário. Então, a primeira questão que a gente pensa, né? Primeiro é a questão do porte de arma para quem mora, reside no campo. A segunda questão é aquele trabalho, o governo do estado também está fazendo isso, já começou há algum tempo, mas ainda precisa de incentivar mais, e principalmente nas áreas rurais, que é aquele monitoramento por câmeras com inteligência artificial. Você faz o monitoramento, passou um veículo com placa roubada, já dispara um alarme, com placa clonada, já dispara um alarme, você consegue fazer um rastreamento melhor do que está acontecendo. Isso também ajuda muito. E a tecnologia que está aí disponível para a gente. Então, também é política de Estado, política de governo, para ajudar a monitorar. Existe também as patrulhas rurais, que é importante, precisa ser fomentada, mas ela é também ostensiva. Ela vai passar ali para ver, olha, como é que tá tudo bem, fazer aquela ronda de prevenção. Viu alguém suspeito, faz abordagem, também é importante. E uma coisa que a gente está trabalhando aqui em Mococa
juntamente com os conselhos municipais de segurança pública, que é aquela vizinhança solidária. Isso funciona muito quando tem várias propriedades pequenas, né? Várias chácaras, vários sitiantes. Isso dá para trabalhar. Quando as propriedades são um pouco maiores, isso aí não é mais difícil. Mas o que é isso? É todo mundo ter o WhatsApp de todo mundo e um ajudando a olhar o do outro. Olha, viu alguém passando estranho aqui, um carro diferente? Já chama no outro. Olha, estou vendo um carro aqui, tá ali. E isso vai ajudando. Essa rede de contatos, essa rede de apoio entre os produtores rurais é muito importante, é muito bacana. Isso pode ser trabalhado junto ao Conselho Municipal de Segurança Pública ou através das associações, né, montar associações de moradores aí rurais. Isso tem ajudado um pouco a coibir os assaltos e os furtos. Nós estamos com muitos problemas de furtos de transformador, que é um absurdo, né? É caríssimo, gera a questão de perda de produção, às vezes rouba um transformador, até colocar o transformador, dependendo da atividade, né? Se for uma câmara fria, se for um retiro de leite, se for uma irrigação, dependendo do momento, você perde produtividade por causa de um furto de transformador que o delinquente vai roubar, vender aquilo por migalhas do que vale e o custo daquilo para quem produz é gigantesco. Então existem várias ações que precisam ser feitas e grande parte delas, uma parte depende da organização da sociedade, mas grande parte depende realmente da ajuda do governo, da ajuda de políticas voltadas para isso. Aqui na minha região tem funcionado. Os grupos de WhatsApp já ligado com a polícia, a Capitão Marina, ela está fazendo um excelente trabalho quanto a isso. Ela criou grupos de WhatsApp fechando a cidade e as câmeras com identificação de placas foram instaladas fechando a cidade também. É O muito bom. CEP que está em andamento, eu sou uma das pessoas que anda cobrando aí o prefeito, anda cobrando a CAT, né, que a CAT está também junto, o CEP que vai por endereço, igual CEP você Rural. falou, a importância disso, né, num caso de segurança, num caso de saúde, a importância que você aciona bombeiro, ele sabendo o CEP, ele vai direcionado lá. Então tem caminhado bem, só que eu vejo que a maior parte das cidades, nem as câmeras às vezes não acontece, que nem aqui a gente tem, como aí tem ligações por várias cidades, né? Você ainda sai do estado aí, né? Conforme depende da cidade, a importância da política aí fazendo isso na maior parte das cidades, né? Que hoje em dia é necessário isso. Então, essas Não câmeras. adianta, não adianta você fazer uma política no município só e o outro vizinho não tiver a mesma política. Você não consegue fechar. Então é necessário uma política de Estado para que a gente consiga fazer um trabalho e você vai começar a coibir, começa a inibir. Muitas vezes, lógico que existem situações e situações, mas muitas vezes é a ocasião que faz o ladrão, né? O cara passa ali, viu, ó, aquele lugar tá ali, tá fácil, tal, e vai lá e acaba fazendo furtos, né? Mas se está sendo vigiado, se está sendo monitorado, o risco disso acontecer vai diminuindo cada vez mais. Então é importante esse tipo de política para fazer a diferença e trazer a segurança para quem produz, né? Sim. Deixa eu. Vamos entrar na parte de infraestrutura, de estradas rurais, de escoamento de produção. Na tua opinião, isso aí é lógico que impacta. A gente é filho de produtor, nasceu na roça, sabe? A necessidade das estradas rurais. A pergunta seria: elas impactam diretamente na renda do produtor? A falta de manutenção dessas estradas compromete a competitividade no agro local? Com toda certeza. Isso aí impacta diretamente o custo de vida, a dificuldade de escoação, o problema de manutenção de veículos, perda de safra, porque às vezes você não consegue escoar, principalmente no leite também, ou às vezes grão, você precisa escoar tomate, às vezes você precisa escoar uma cebola para entregar no Ceasa, o caminhão fica atolado ali, aí o comprador não quer mandar porque não tem infraestrutura de escoamento. Então, isso realmente é um grande problema. E a gente é um grande crítico das prefeituras, porque hora de dar manutenção é no período de estiagem. E a manutenção não é passar a máquina. Você tem que passar, você tem que tirar a água nos lugares certos, você tem que fazer o cascalho. Existe agora umas novas tecnologias que eu fui ver na cidade de Passos,
que é um produto que você incorpora na terra e ele não gera nem poeira e não gera lama. Então é um produto muito bacana. Eu até tentei colocar aqui em Mococa, fazer um teste, mas o prefeito não quis fazer. Eu acho que o custo-benefício, acredito que o custo-benefício é muito vantajoso. Você começa a passar, primeiro você passa nas estradas de maior fluxo, né? E depois você vai estendendo para outras áreas do município. Mas o grande problema é esse: falta planejamento, a hora da manutenção, faz a manutenção na hora errada, faz da forma errada, não tem treinamento dos funcionários. Então também é uma política pública que precisa ser melhor direcionada. A grande maioria dos prefeitos olha para a área rural como um problema, e na realidade ela não é um problema. Na realidade é um grande celeiro ali de mão de obra, é um grande celeiro de renda, é um grande celeiro de, de De, produção, de de vivência. oportunidades, né? Aí a prefeitura acaba não olhando com bons olhos e acaba não investindo, e isso traz sérios problemas, tanto para o município quanto para quem produz. Nós precisamos, não só a questão da manutenção das estradas rurais, né, que você comentou, no momento certo, mas também essa questão das políticas públicas, voltando a dizer, das rotas rurais, do CEP rural, isso também é muito importante para quem mora e vive no campo. É que o custo logístico pesa no pequeno produtor, né? É, eu sou um admirador do estado do Paraná, porque lá não existe, a maior parte é pequeno produtor. As Sim. cooperativas, até eu ia perguntar para você sobre o cooperativismo, né? Que é ali o pequeno produtor juntando forças, é uma pergunta lá de trás, mas levando para frente aqui, quando a gente fala em escoamento de produção, um gargalo que às vezes fica silencioso na agricultura familiar, que é quando ele sente falta de ser, a necessidade que às vezes a parte logística, né, de infraestrutura rural, as prioridades do município. Então, qual que é a sua opinião assim no cooperativismo? Eu não sei como que é Mococa, mas acredito que a maior parte seja o pequeno e o médio produtor, né? Igual você falou lá de a entrega dele para as prefeituras, mas quando a gente fala em escoamento de produção, isso é um peso para o produtor rural, né? Você citou muito bem a questão do sul do país, e o grande diferencial deles é justamente isso: é o associativismo e o cooperativismo. Aqui na nossa região, nós já fomos muito fortes em cooperativa. Nós tivemos uma cooperativa muito pujante, que é a cooperativa do café. Infelizmente, ela não foi para frente. Tínhamos uma cooperativa de leite, que também não foi para frente. Então, com essas situações, o pessoal aqui fica meio receoso com a cooperativa. Mas o problema não está na cooperativa. O problema está como a cooperativa foi administrada. A cooperativa é um negócio, como qualquer outro. Então, às vezes, você fala assim: posto de gasolina é muito ruim, eu quebrei com o posto de gasolina. Não, o posto não é porque o posto é ruim, é porque você não administrou bem. A associação e cooperativa é ruim. Não é porque é ruim. É porque se você não colocar pessoas com conhecimento, com vontade, com competência para administrar aquela associação, para administrar a cooperativa, e se você não tiver também cooperados que entendam que cooperar é justamente o que a palavra diz, né? Que não é esperar em troca, é somar forças para que a gente tenha um objetivo e um resultado comum, nenhuma cooperativa, nenhuma associação vai funcionar. Mas ela é fundamental para o desenvolvimento e para a manutenção do pequeno produtor, e precisa ser mais incentivada, precisa ser mais trabalhada, principalmente na nossa região. Existem algumas cooperativas importantíssimas aqui, inclusive aqui em Mococa nós temos a Prumo, que é uma associação de pequenos produtores de agricultura familiar. Agora eles vão virar uma cooperativa. Nós temos a Cooperpanga, que é uma cooperativa que está surgindo agora recente, que é para a produção do peixe pangaços. Nós temos a que é aqui pertinho, que é a maior cooperativa de café do mundo, aqui pertinho em Guaxupé. Nós temos aqui pertinho também em Vargem Grande do Sul uma grande cooperativa de batata, que é a Cooper Batata, que não é só de batata, mas tem ali cereais como soja, milho, né? Os produtores ali na Entre Safra produzem, estão produzindo sorgo também. Agora estão falando, estão falando até em levedura não, desculpa, em cevada.
Temos aqui em São José do Rio Pardo também uma outra cooperativa que é a Copardense. O pessoal trabalha também em agricultura familiar e agora estão incentivando a produção de arroz. Então, assim, ela é fundamental para o desenvolvimento. Precisa ser mais incentivada, precisa de diminuir a burocracia das instalações de cooperativa, mas também tem um lado que precisa de ser levado a sério, porque, como você fala em cooperativa, é solidário, né? Se tiver uma irresponsabilidade de alguém, aquilo respinga em todos. Mas onde poderia entrar aí uma parceria com o governo do estado, né, através da CAT, fazendo aí essas orientações, esses ensinamentos, para que a cooperativa se fortaleça, cresça, desenvolva e traga mais oportunidades para o pequeno produtor. E nós temos aí grandes problemas, principalmente do pequeno produtor. Vamos falar o pequeno produtor de soja, o pequeno produtor de milho. Ele produz e ele tem que escoar, porque ele não tem aonde armazenar. Então, através de uma cooperativa, eles têm a condição de construir ali silos de armazenamento, ou numa outra atividade qualquer, ele pode juntar mais produtos e negociar melhor no Ceasa ou em qualquer outra uma fábrica de ração, com volume Requer mais maior tempo. e ter valor mais agregado. Então, assim, é fundamental para o desenvolvimento as associações para representar, né, as associações para ter representatividade e as cooperativas para se poder trabalhar melhor. Eu sou um grande fã do associativismo e do cooperativismo, fomento onde eu posso fomentar e ajudar, porque eu acredito que é o caminho. Eu também sou um fã dessa modalidade no campo. Não é fácil, né? Quando a gente fala Não. que são muitas pessoas, muitas ideias diferentes, responsabilidades ali de todos, igual você falou, um erro respinga em todos, né? Aqui na minha região também, na cidade de Neme, tem a APLU, que a associação aí funciona, já está há uns 10 anos funcionando e melhorando, sabe? Teve aí algumas quedas de braço e só que a política pública que você falou é o grande ali ajuda para que isso funcione certo, né? Porque se a parte escolar compra esses mantimentos, então a associação vai ter onde vender, então se facilita muito, né? Então, quer dizer, em Leme, elas abriram uma feirinha para que aconteça, mas a merenda escolar, eles compram tudo da associação. Então, por isso que já faz uns 10 anos que tem funcionado. Eu vejo as cidades vizinhas não estão nesse mesmo caminho, então realmente a parte política. Então, até o pessoal que nos assiste, a importância de escolher certinho o político certo. E quando a gente fala em agricultura, ele tem que escolher quem nasceu no campo, porque é a agricultura que nos sustenta. Não tem como fugir, falar assim, mas eu não como carne, mas eu como verdura, eu como arroz, eu como alguma coisa. Não tem como. Esses alimentos todos é produzido no campo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, eu vou falar para você a nível país, é uma pergunta que surgiu. Hoje, você acredita que a gente chegue a entregar um produto que nem um café? Quer dizer, hoje o produtor de café, a maior parte ele entrega o café a um preço mínimo. Você acha que vai chegar num momento que ele vai entregar vamos colocar um produtor de queijo, um produto pronto, que ele possa exportar isso já num valor maior, que ele possa ter uma renda maior, em vez de ele mandar, que nem o açúcar, vendido para fora o VHP, que é só aquela primeira produção. Acho que é o melhor exemplo que eu tenho a dar aí, que ele possa vender já o açúcar em saquinhos, porque a gente vende lá fora o nosso ouro, ele volta aqui industrializado. Você acha que a gente vai demorar muito para a gente vender nosso produto agrícola já industrializado para a gente ter uma renda maior? Ô, Marcos, isso depende da nossa própria população. E quando a gente fica escolhendo mal os nossos governantes, essas políticas públicas importantes e estruturantes não acontecem. Então a gente fica vendendo commodities porque é o jeito mais fácil da gente sobreviver. A gente vai vendendo Até falando do e petróleo, né? Que o petróleo hoje é vendido, o petróleo bruto, e depois a gente paga o horrores. refino, o refino. Nós somos autossuficientes em produção, mas não somos autossuficientes em refino. Tem duas refinarias
que foram superfaturadas e estão abandonadas, sucateadas. Estão aí. E era para hoje, o petróleo não era para impactar tanto no nosso bolso. Mas isso acontece com muita coisa. O café, eu não sei, eu tenho um dado aqui, mas eu não sei se esse dado já foi superado, tá? Mas há alguns anos atrás, a Alemanha era a maior exportadora do café do mundo, sem produzir 1 quilo de café. Porque ela tem uma malha ferroviária fantástica, ela pegava o café, embalava, empacotava, colocava em cápsula, colocava em caixinha bonitinha e exportava de novo para o mundo inteiro. Então, isso tudo nós temos condição de fazer aqui, total condição de fazer com tudo que nós produzimos. Mas, para isso, precisa de ter políticas que também nos defendam. Né? Porque senão você não consegue também. Você vai abrir hoje um frigorífico, você vai abrir hoje uma indústria, uma burocracia gigantesca. E aí você quer fazer uma pequena agroindústria, você tem que ter uma legislação tão intensa que foi feita para a grande agroindústria. O grande consegue abrir, o pequeno não fica limitado. Aí fala, vamos fazer essa política do selo artesanal, que não sei o que vai flexibilizar. Flexibiliza, mas não flexibiliza a ponto de caber no bolso do produtor, ou também o governo não oferece aquele suporte e manda o fiscal lá te ferrar. E, bem, não no sentido pejorativo da palavra, mas ele te manda para te fiscalizar e não te manda para te orientar, para te ajudar, para te dar o aporte, para pegar na sua mão e falar, ó, vamos junto, que o caminho é esse, você vai começar pequenininho e a gente vai crescer e se desenvolver. Então a gente tem total condição de fazer isso. Só que eu já tô aí com as minhas barbas brancas. Você tá com a barba preta ainda, você tá novo. Pintado. A tinta faz milagre. Né? Mas eu vejo o seguinte, desde que eu sou pequeno, lá que eu ia com meu pai para roça, Brasil é o país do futuro. Mas que futuro é esse que nunca chega? O meu futuro já está passando, eu daqui a pouco eu viro história. E o Brasil ainda vai ser o país do futuro. Então a gente vê que está faltando política séria, está faltando um modelo de produção que a gente tem total condição. O mundo, Marcos, já tem medo do Brasil de nós produzirmos commodities. Você imagina se a gente crescer de verdade e começar a produzir produtos finais que realmente agreguem valor, né? que deixam o recurso aqui. O governo do Estado de São Paulo agora, através do seu secretário Jorge Lima, que eu gostaria de mandar um abraço para o seu secretário, é uma pessoa fantástica, está fazendo um trabalho fantástico, que é através das CPLs, né? Que é a cadeia produtiva local. Então ele pega algumas empresas locais que produz qualquer tipo de situação, e aí ele fomenta tudo que aquela empresa precisa para trabalhar num raio de 50 quilômetros. Com